Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de ricas bênçãos de Deus para todos nós. Hoje, dia 26 de dezembro, como que foi o final de semana de vocês? Que tenha sido uma bênção, que mesmo com lutas e dificuldades, que o Senhor possa ter trazido o escape, né? tenha trazido Ele o renovo, o fortalecimento. Tenha sido um final de semana de vitórias e paz. Eu peço desde já que você curta esse vídeo, que se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Mais uma semana se inicia, hoje segunda-feira, e eu creio que Deus quer falar um pouquinho mais aos nossos corações por intermédio da única fonte inesgotável de alimento para a nossa alma, que é a palavra dele. Tem alguns projetos acontecendo aqui no canal, e a saber, o projeto de aconselhamento, que são chamadas de vídeo comigo, onde eu ali aconselho sobre qualquer área que eu tiver condições de passar alguma contribuição, né? Se eu não tiver, nós vamos orar juntos diante do Senhor. Projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo da palavra, e projeto de aconselhamento, projeto Meu Deserto, que é o projeto sobre restauração de vida e restauração de relacionamento. Se você quiser informações, o WhatsApp vai estar aqui embaixo. Vamos para o texto da Bíblia, vamos para a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, e sobre esse texto meditaremos nessa manhã. Eclesiastes capítulo 3, versículo 6, vai dizer assim: tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Salomão, naquilo que ele não errou, né, podemos e devemos até mesmo abrir esse parêntese, ele se assemelha ao Espírito Santo. Porque ele construiu o templo, é uma obra que o Espírito Santo faz de construir o templo, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso coração ali sendo preparado, quando é preparado, na verdade, para se tornar uma habitação, uma morada do Espírito. Porque foi ele quem deu os maiores limites e termos para Israel, ele que fez cumprir as promessas na sua plenitude feitas através para Abraão. Então o Espírito Santo também é quem cumpre em nós, na nossa vida, as promessas que o Pai faz. É ele quem determina os limites são limites do Espírito Santo. No reino de Salomão foi o reino que houve maior paz. Então o Senhor, através do seu Espírito Santo, traz a paz para as nossas vidas. Então, inúmeros motivos, mas naquilo que ele não errou, e é importante abrir aqui esse parênteses. E ele traz esse texto, e esse texto ele tem uma aplicação bem clara, porque ele mostra, é interessante que ele fala sobre o tempo de buscar. Ele mostra 4 tempos: de buscar, o de perder, o tempo de guardar e o tempo de lançar fora. Fala um pouquinho sobre o tempo de buscar. A nossa vida é uma busca. A vida é uma busca. Em todo momento nós estamos buscando algo. Se você for parar para pensar, hoje você acordou buscando alguma coisa, pedindo, suplicando, desejando. Você trabalha porque você busca um retorno. Então é uma busca. Isso é uma coisa, isso é um fato. Então, só que a palavra de Deus, ela mostra uma busca que ela deveria ser, ela deve ser, a principal busca das nossas vidas, que é a salvação, que é a eternidade. O que fazer para herdar a vida eterna? Essa é a maior de todas as buscas. Esse é o maior de todos os projetos. Não existe, irmãos, outro propósito maior do que esse. O cristianismo moderno, ele derivou. Ele entende que o reino a ser buscado é terreno. Ele entende que a busca, a prioridade, e aí aqui mora a grande confusão. Às vezes se pega coisas que são coisas boas, que são coisas que Deus quer dar. Realmente, Deus quer te dar uma vida próspera, Deus quer te dar uma família, Deus quer te dar um casamento abençoado. Isso tudo é muito bom. Só que isso não é o mais importante. E eles transformam em prioridade algo que só porque é uma instituição divina, como por exemplo o casamento. O casamento é uma instituição divina, mas não é a prioridade. Jesus não morreu na cruz para você ter o teu casamento restaurado, para você ter o seu cônjuge de volta que foi embora, nada disso. Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha casamento restaurado, casa própria, carro do ano, não, mas tenha vida eterna.
Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Tá óbvio, não tem para onde fugir. Esse é o maior plano de Deus. E o tempo de buscar é o momento que nós vivemos, o tempo da aceitação. Lá em Isaías 61 a Bíblia fala: eis aí o dia aceitável do Senhor. Eis aí o dia aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Então é justamente o período, o tempo da aceitação, em que o Senhor ainda está com as portas abertas, possibilitando a salvação gentílica. Nós que não éramos os herdeiros da promessa, como Israel era. Paulo vai dizer que nós somos os filhos por adoção. No outro tempo a salvação era para os judeus, mas hoje ainda há tempo para nós. Então é o tempo de buscar, é o tempo de se voltar, é o tempo de orar, é o tempo de clamar, é o tempo sim de pedir, não tem dificuldade, não tem pecado nenhum, é uma vida próspera, saúde, casamento, família, isso tudo é bênção, só não deve ser prioridade. Então hoje no mundo existe esse desvio, na verdade na igreja também, existe essa derivação, existe esse materialismo, essa prioridade totalmente equivocada. Totalmente equivocada, né? Eu falei isso recente numa live. As igrejas que pregam demais o reino dos céus ficam vazias. E as igrejas que pregam demais o reino da terra só vivem lotadas, cheias. Né? É muito fácil o cristianismo que você tem hoje. É um cristianismo que não exige mudanças, mas promete que vai mudar a tua vida nessa terra. É isso. Não, você não precisa mudar, mas vai mudar a tua vida nessa terra. E salvação? Isso aí deixa pra lá. Mas é um tempo de buscar. Essa é a palavra do Senhor para você, para mim e para nós. Tempo de buscar a salvação. É o tempo de buscar a nossa conexão, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Mas Salomão continua dizendo: é o tempo de perder. Quando nós buscamos o Espírito Santo, a presença dele, quando nós temos comunhão com Deus, nós começamos a entender que a porta é estreita, que o caminho ele é estreito, é único, é individual. É difícil. Nesse caminho estreito só cabe a vontade de Deus e nada mais. Imagina um corredor fininho, estreitíssimo, onde só passa uma pessoa. Não dá para passar dois, um do lado do outro. Não dá. Não dá para passar a nossa vontade e a vontade de Deus. Só passa a vontade de Deus. Caminho é estreito. Estreito, apertado, porta estreita, é exatamente isso. É limitado. Não dá margem para muitas coisas, não. É só o necessário, é só o essencial. É só aquilo que deve ser a prioridade. Então, quando falamos de tempo de perder, falamos de um tempo de renúncias. Onde admitimos, né, a nossa condição, onde abrimos mão. Você não tem como passar num caminho estreito, cheio de mala, de bagagem, não. Tem que deixar para trás, tem que ficar de fora. Tem que ser você sozinho. Da mesma forma, passar pela porta estreita que é Jesus exige renúncia, exige se despojar. Eu sempre digo que nada é mais difícil do que a gente renunciar a nós mesmos, a nossa vontade. Não dá para passar com bagagens velhas, não dá para passar com pensamento antigo, não dá para passar com uma carga de coisas do passado, não. É você sozinha. É você sozinho. Tempo de perder. Mas Salomão também fala tempo de guardar. Então, quando nós começamos a perder, e perdemos e nos despojamos da razão, dos costumes, da religiosidade, da autoconfiança, no sentido de achar que pode resolver, né, com as suas próprias mãos, Deus começa a nos dar as coisas que pertencem ao reino dele. Doutrina do reino, tá? Não é de homem, não. Os meios de alcançar a graça de Deus: jejum, oração, madrugada, mentalidade espiritual, maturidade espiritual, instrumentalidade. Passamos a ser usados. A gente não pensava nem em ser aceito. Eu não imaginava em ser aceito pelo Senhor, ainda mais ser usado pelo Senhor, né? Então, a revelação da palavra, dons espirituais, Deus começa a nos presentear. No primeiro momento, tempo de buscar. Depois o tempo de perder. E aí vem o tempo de guardar.
O salmista ele diz: escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Coisa maravilhosa. Quando guardamos esses tesouros que são tesouros celestiais, eternos. Aí sim, onde nós devemos acumular, juntar tesouros nos céus. Onde o ladrão não rouba, onde a traça não destrói, é ali. Esses são tesouros que durarão para sempre. E Salomão finaliza dizendo: tempo de lançar fora. Quando o Senhor nos estrutura, chega o momento de buscar, nós entendemos a salvação, nós entendemos o processo. Aí vem o tempo de perder, onde é retirado de nós pelo Espírito Santo tudo aquilo que não deve continuar. Vem o tempo de guardar, onde o Senhor acrescenta aquilo que precisamos, nos dá uma robustez espiritual. E aí vem o tempo de lançar fora. Lançar fora aqui, eu quero que vocês entendam, não é no sentido de se desfazer, é no sentido de dar amplitude, de divulgar, de propagar. Tempo de lançar fora é anunciar as coisas que Deus faz na nossa vida, é testemunhar quem é Deus através da nossa vida, sabe? É o ide, fazer discípulos, é levar a palavra, é lançar fora, é quando o cálice transborda e ele extrapola. E aí ele já não só afeta ali, já não está só contido naquele recipiente, ele vai além. É quando a bênção que há em nós é tão grande, ela vai além, que ela começa a transbordar e assim começa a entrar em outros corações, em outras vidas. Que coisa maravilhosa, né? Os 4 tempos: tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Que Deus nos abençoe nesse dia, nessa semana, o ano chegando ao seu final, que venhamos a viver esse processo, que esse é um processo do Espírito Santo em nós e através de nós. Tá bom? Ricas bênçãos de Deus para você nessa segunda-feira. A paz do Senhor